E aí, você já se sentiu perdido na hora de começar uma partida aqui em Crusader Kings 3? Com certeza, né? Porque com centenas de reinos e personagens para se escolher, você acaba não sabendo o que escolher, e escolher alguma coisa aqui pode ser esmagador para você, né? Pode ser uma experiência não muito boa, porque tem muito reino de fato para escolher em Crusader Kings. Mas se você quer dominar a Europa, mas não sabe por onde começar, este vídeo é para você. Eu preparei aqui os 5 melhores reinos católicos para iniciar a sua dinastia e se tornar o maior imperador da história. Pelo menos aqui em CK3. É claro que muita gente vai discordar de mim, é para isso que existe o campo dos comentários. Vai lá e comenta se você concorda ou não com a minha lista aqui. Mas por favor, assista o vídeo inteiro e depois você comenta, tá? Se joga e só joga! E começando a nossa lista, nós temos a Muralha do Leste. Número 5, Polônia. Nós temos aqui um reino que pode parecer uma escolha estranha no começo, mas ele oferece, digamos, um desafio único e recompensador. O Reino da Polônia em 1066. A Polônia é uma fortaleza católica do leste europeu e ela é cercada de muitos reinos pagãos. E o que isso significa? Significa que você terá muitas oportunidades de expansão, levando em consideração que você não precisará de causos bellis, ou seja, ter uma reivindicação sobre o reino vizinho, já que você pode declarar guerras santas. Mas também você precisa ficar de olho nas ameaças desses mesmos vizinhos. Por eles serem de uma cultura tribal e serem pagãos, eles podem se unir em uma confederação e promover guerras santas contra você. Por outro lado, a cultura polonesa é especializada em guerra de cerco e em defesas de fortaleza. Então, se eles vierem atacar vocês, eles terão muitas dificuldades com isso. E são esses pontos que vão fazer a sua dinastia se tornar uma verdadeira muralha impenetrável. Resumindo, se você quer uma experiência forjada em cruzadas e expansão para o leste, a Polônia talvez seja a melhor escolha para você. O drama inglês. Número 4, Inglaterra. Aqui nós temos um reino para quem gosta de reviravoltas. Se o seu objetivo é esse, eu lhe apresento a Inglaterra de 1066. Ao começar com a Inglaterra nessa data, você já começa jogando na crise de sucessão mais famosa da história. Só para contextualizar, você começa controlando o rei Harold II. O problema é que o pai do rei Harold, ele não era rei, e ele assumiu a Inglaterra do mesmo jeito. O rei da Inglaterra era Eduardo II, e quando ele morreu, ele não deixou herdeiro. Como o rei Harold tinha um certo parentesco com o rei Eduardo, ele pegou o reino da Inglaterra para ele, e isso gerou uma crise de sucessão interna e externa. Internamente, os seus vassalos não ficaram muito felizes, mas o problema, ele vem lá da Normandia. O William da Normandia, ele está te atacando em 1066 e você terá um desafio enorme com a Inglaterra. Se você vencer, você poderá implantar a cultura inglesa, que trará muitos benefícios para a sua dinastia. Aí você diz, só isso? O William da Normandia me atacando? Não, o problema é ainda mais embaixo. Ainda você tem o rei da Noruega, que também quer o trono. E ele também declara guerra contra você. Então você estará no meio de duas guerras, contra o William da Normandia e também contra o rei Harald IV da Noruega. E essa é a sua missão, começando com a Inglaterra em 1066. Se defender contra a invasão da Noruega e também da Normandia. É uma corrida contra o tempo. E se você conseguir defender o reino, você terá os bônus da cultura inglesa, que são incríveis, e isso contribuirá muito com o desenvolvimento do seu país, o transformando em uma potência econômica e militar ao longo prazo. Além disso, você também poderá construir a lendária Torre de Londres e com isso conseguir defender a sua capital com mais força. Agora você vai mergulhar em uma história de reconquista e fé. Número 3, Reino de Castela, 1066.
Aí você me pergunta, por que você não colocou a Espanha no lugar de Castela? É porque você não consegue definitivamente começar jogando com a Espanha. Depois de algumas atualizações e o lançamento da DLC da Ibéria, o jogo mudou muito aqui na Península Ibérica e ficou praticamente impossível de você construir a Espanha, já que a Espanha também envolve os muçulmanos. E como eu estou falando aqui de reinos católicos, a Espanha nessa época aqui ela era bem dividida entre 3 religiões. Além de Castela, nós temos León e Galícia. Por que eu não coloquei esses dois? Se fosse no lançamento do jogo, com certeza León seria o reino mais forte para você começar jogando aqui em Crusader the Kings. Só que deram uma nerfada aqui em León e eu já explico por quê. Nessa época, a Península Ibérica estava dividida entre cristão e muçulmano. E jogando como Castela, você terá uma linha de frente para a Reconquista. Se você quiser trocar Castela e jogar com León, até mesmo com a Galícia, fica da sua preferência. Mas Castela, de longe, é o melhor reino para se começar na Espanha se você for começar com um reino católico. O reino de León, ele era forte por causa dessa mulher aqui, ó, o Haka de Zamora, mas ela foi nerfada. Quando o Crusader the Kings 3 foi lançado, ela era focada em intriga e agora ela é focada em administração. O que acontecia? Para quem não sabe, a Urraca é irmã dos 3 reis que comandam os 3 reinos que formam aqui a Espanha. Ela é irmã do Sancho, do Garcia e do seu irmão e amante Alfonso de León. Isso mesmo, ela é amante do seu próprio irmão. E também ela começava como Spy Master dele. E o objetivo inicial dos dois era eliminar o Garcia e também o rei Sancho. E eles sempre conseguiam, por causa da intriga dos dois. Então deram uma nerfada nela e ela virou administradora. Mas mesmo assim, não se engane, essa mulher aqui é muito forte. Nós temos série dela aqui no canal. E se você quiser jogar com ela, eu também recomendo, porque ela consegue eliminar seus 3 irmãos de maneira muito fácil, usando a intriga. Retomando aqui, a cultura espanhola, ela tem uma tradição de guerra de reconquista. Isso aumenta o seu prestígio e também a capacidade de combate contra outras culturas e religiões estrangeiras. Com isso, você consegue tornar a missão de unificar a Espanha muito mais fácil. Jogar com Castela é um jogo emocionante e cheio de batalhas épicas, e você terá a oportunidade de se tornar o grande unificador da península. Castela só não tá melhor ranqueada porque depois que lançaram a DLC da Ibéria e atualizaram o jogo, ficou muito difícil você unificar a Espanha. Você precisa agora da tal da oportunidade para conseguir unificar a Espanha e tornar ela um império. Esse é o meu ponto negativo. Para unificar a Espanha ficou bem mais difícil, mas é uma experiência épica, eu recomendo. A força de um reino que já começa forte. Número 2, França. Aqui, sem dúvida, nós temos um reino que gosta de desafio interno. Bota desafio interno nisso. Embora comece aqui como um reino vasto, a França de 1066 está fragmentada com muitos duques poderosos. E quando eu falo muito, é muito mesmo. E você é um rei inexperiente com apenas 14 anos de idade. Iniciando na pele do rei inexperiente Felipe, os seus duques farão de tudo para te tirar do poder e controlar o país inteiro. Para manter o seu reino unido e forte aqui, você precisa ser um mestre da diplomacia e também da intriga, senão você vai colapsar. Você já pode começar conquistando o reino de Britain e a partir daí você já pode construir um império, mas eu aconselho você não fazer isso, porque se já está difícil controlar um reino, imagina só controlar um império. Não faça isso de imediato, porque você começa com uma criança. O que eu aconselho? Você conquistar o Ducado de Britain e não construir esse reino, senão você ficará com 2 títulos de reino e os seus vassalos irão reivindicar esse reino. Calma aí que eu tenho uma ideia melhor para você, eu já falo. Primeiramente, vamos falar da cultura francesa. A cultura francesa, ela tem um dos exércitos mais poderosos do jogo. Bota poderoso nisso. Com foco em cavaleiros e cavalaria pesada, a França é muito forte no campo de batalha. Além disso, você terá a oportunidade de construir a famosa Catedral de Notre-Dame, que te proporcionará bônus gigantesco de prestígio e de fé. Mas sem dúvida, o que traz a França aqui para o nosso segundo lugar dos 5 melhores reinos para se jogar em Crusader the Kings 3, sem dúvidas, é restaurar as fronteiras carolíngias. Tome essa decisão quando possível.
E com isso você vai dissolver o Sacro Império e vai construir o maior império da história da Idade Média. Com isso você vai ganhar o maior benefício do jogo, que é conseguir a primogenitura. Para quem não sabe, primogenitura significa que sempre o filho mais velho herdará todas as suas terras quando você for para a Terra do Pé Junto. Aí sim, você pode construir o reino de Brittany, ou da Bretanha, ou o reino que fica mais ao sul da França, e aí com 2 reinos você poderá restaurar esse vasto império carolíngio. Se você busca um jogo com foco em gerenciamento de vassalo, a França é uma escolha perfeita para você. E o número 1 com certeza vai causar polêmica. Deixa aqui no campo dos comentários o que você acha do número 1. O melhor para se começar. Número 1, Irlanda. E aqui você tem uma variação. Tanto faz você começar com a Irlanda de 867 ou a de 1066. O que muda é que a Irlanda de 867 ainda é tribal, mas é um ótimo país para começar porque você tem menos ameaça dos países vizinhos. É claro que você tem ali o Aiva, o Sem Osso, que pode te atacar a qualquer momento. Mas fique tranquilo, ele está preocupado em atacar a Inglaterra nesse tempo, então ele não vai para cima de você, dá para vencê-lo facilmente. E geralmente ele não vai pegar suas terras para ele, ele vai no máximo vassalizar você, caso você esteja abaixo da hierarquia dele, ou seja, ele começa como duque e você tem que ser um conde. Se você já for duque assim como ele vai pegar o seu reino para ele. Vai por mim, a Irlanda é a melhor escolha para qualquer jogador aqui em Crusader the Kings, principalmente se você começar em 867. E por que a Irlanda? Simplesmente porque ela é uma ilha, porque com seu isolamento geográfico ela se protege de grandes ameaças externas, como os vikings, os franceses e também os ingleses. Além disso, se você se tornar duque, você já vai ter uma corte real e você já é considerado um pequeno rei. Então, os títulos de ducado já são considerados como se fosse rei aqui na Irlanda. Ou seja, se você for um duque na Irlanda, você ganha status de rei e já é reconhecido como pequeno rei, um verdadeiro Pit Kingdom. A grande vantagem aqui é, por ser uma ilha e ser isolada, te dará a paz e a tranquilidade necessária para que você possa unir a ilha em um reino muito forte. A cultura irlandesa ela tem o foco em diplomacia e intriga, que te ajuda a resolver as disputas internas sem ter que ir à guerra, ou seja, você não precisa nem ir para a guerra para resolver algumas coisas internas. Dá para resolver pela diplomacia ou pela intriga mesmo. Você também consegue fundar a Ordem dos Cavaleiros de São Patrício, mas aqui eu quero fazer um adendo. Você tem que fazer isso em 1066, porque para fundar essa ordem você já tem que ser feudal, um governo feudal. Outra vantagem que você tem em jogar na Irlanda é que, por ela ser um reino tribal, você consegue declarar guerra contra os seus vizinhos sem ter um casus belli, ou seja, sem ter uma reivindicação sobre a terra dele. Até mesmo em 1066, que você já começa como feudal, você também consegue fazer isso, declarar guerra contra os reinos vizinhos sem precisar de um casus belli. Você ainda tem a oportunidade de deixar as suas tropas ainda mais fortes do que as tropas da região, até mesmo vencendo o exército inglês facilmente se você fundar a Ordem dos Cavaleiros Patrício, que é uma ordem lendária. Com essa ordem você deixará suas tropas ainda mais poderosas. Se você busca um início em Crusader Kings 3, a Irlanda é um lugar perfeito para você começar. Discorda? Vai lá no campo dos comentários e fala para mim qual desses aqui é o melhor reino para você. Mas e aí, qual desses reinos você acha que é o melhor para começar? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários. E se você gostou do vídeo e quer mais dicas de Crusader Kings 3, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Se joga e só joga!